Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à FABEM nesse dia de hoje, ensolarado e lindo, né? E viemos aqui na casa de Jesus para poder refazer as nossas energias, né? Aprender um pouquinho dos seus ensinamentos e refazer as nossas energias. Então, vamos iniciar agora, como sempre, fazer a leitura preparatória, a qual a Fátima fará para todos nós. Boa tarde. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, por Chico Xavier. Capítulo 77. Responder. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Paulo, Colossenses, capítulo 4, versículo 6. O ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo com vista aos efeitos. Cada criatura tolerará com benefício determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Em favor de ti mesmo, não ouvides o melhor modo de atender a cada um. Fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus por esses momentos, unidos aqui no só pensamento, no só sentimento de amor e cura, harmonizando os nossos corações, abrindo os nossos corações e mentes para receber essas palavras que virão sendo faladas daqui do Evangelho de Jesus, essas vibrações de cura que nos envolvem já neste momento, pela equipe de Bezerra de Menezes, pelos nossos mentores que estão aos nossos lados, que nos acompanharam, nos protegendo, e por aquilo que pensarmos que viemos buscar aqui nesta casa de Jesus. Que as bênçãos do amor se fazendo em nossa vibração, na nossa energia, como espírito em evolução, vamos recebendo nesse momento já essas vibrações maiores de amor. Obrigado, Jesus, que assim seja. Então, hoje nós vamos ter como nosso palestrante o Lino
Peter Linkar. Seja bem-vindo, Lino. E ele fará, o tema dele é a caridade como um caminho para a saúde e felicidade. Todo seu, esse momento. Boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez nessa casa, que eu gosto tanto, né? Convite da Fátima, representando aí os dirigentes. E ela me falou que o tema do mês é a saúde. E eu tenho falado ultimamente um tema que meu coração precisa ouvir. E eu sempre digo que quando o palestrante começa a falar sobre muito tema é porque está faltando isso nele, em algum motivo nele. E já faz, talvez esse ano todo, trabalhando com esse tema. E quando ela falou da saúde, eu falei, olha, tem tudo a ver com o tema que eu tenho trabalhado, que é a caridade, né? Tenho falado sobre o tema fora da caridade na salvação. Como ela me pediu se eu podia fornecer o tema logo, eu falei, olha, eu vou falar fora da caridade não há salvação. Mas quando eu fui preparar o material de exposição, rever o que deveria ser abordado, me sugeriram um outro tema, a caridade como caminho para a saúde e a felicidade. E aí eu rapidamente liguei, passei mensagem para a Fátima e para a Amanda, que coordena esse trabalho de divulgação. Falei, dá tempo ainda de mudar o tema? Então, se vocês receberam dois temas, o culpado fui eu, porque eu ia realmente falar sobre fora a caridade da salvação, e depois, ontem, quando eu estava preparando esse material, e eu não tinha recebido a mensagem, porque eu estou no grupo da Fabem ainda, eu falei, acho que dá tempo ainda. Fora da caridade não há saúde. Exatamente, o tema era fora da caridade não há saúde. E por que saúde? E que tem a ver uma coisa com a outra? Mas tem muita coisa a ver. É, a doutrina espírita adotou esse tema, um dos lemas, né? Fora da caridade não há salvação, porque com base na lei de Cristo. Quando Jesus foi indagado qual era o maior mandamento, ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas. E aí, em seguida, antes que perguntasse mais alguma coisa, ele emendou: e amai ao próximo como a ti mesmo. Aqui está toda a lei e todos os profetas. Então, a gente tem na doutrina espírita que amar o próximo como a si mesmo, né? Porque nós precisamos nos amar também, é a lei áurea, é a lei máxima do Espiritismo. E daí, fora da caridade, na salvação. Nós sabemos que pode ser que haja outra interpretação, mas essa é a interpretação da doutrina espírita. E a questão da salvação, ela é realmente algo muito complexa, porque para uns a salvação é conquistar o reino de Deus num estalo de dedo, e para nós, espírito, ela se tornou mais difícil, porque nós precisamos de toda uma atitude, de toda é, uma ação. E o Espiritismo fala: não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Porque se você não fizer o mal, você vai ficar na inércia, e a inércia não leva a resultado nenhum. Então, e que o bem faz? Qual a razão de tudo isso? Bom, nós sabemos que a saúde, tanto por definição da própria ONU, da Organização Mundial da Saúde, ela é um estado de bem-estar. Não é simples ausência de doença. Você precisa ter um bem-estar para que você possa ser considerado a saúde, né? A saúde, ela representa um equilíbrio integral do ser humano, tanto físico, mental, emocional e espiritual. E é nesse equilíbrio que nós encontramos a paz interior, fundamental para esse estado de bem-estar. Então, veja bem, quando nós falamos que fora da caridade não há salvação, e é preciso fazer o bem,
nós voltamos lá também, na mensagem que tem em Pedro, no livro de Pedro, que diz que o amor cobre uma multidão de pecados. E nós sabemos, pela doutrina espírita, que quem está no planeta Terra está por duas situações: ou está por missão, ou está em aprendizado. Todos nós temos, de alguma forma, alguma missão a cumprir. Às vezes a missão de ser pai, às vezes a missão de acompanhar alguém para que ele não se desvie do caminho, como uma mãe cuidadosa. Quando a gente fala em missão, às vezes pensa grandes coisas, um diplomata, um governador, um político importante. Não. Para Deus, a missão de guiar um filho dele no caminho certo, conduzir um filho para que ele não se desvie, um irmão para que ele tenha, para caminhar junto com ele, para ter força, já é uma missão muito importante. Então, não existe trabalho maior ou menor no reino de Deus. E todos nós, ninguém veio à Terra a passeio. Mesmo os missionários, aqueles espíritos que não precisariam estar aqui reencarnados ou trabalhando na espiritualidade, como o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, patrono dessa casa, pelo que ele já fez pela humanidade encarnado e pelo que ele já fez pelo planeta Terra depois que ele desencarnou, com certeza nós já ouvimos dizer mais de uma vez que ele já teria o direito de estar em outros patamares mais elevados, mas o amor dele pela terra, pelos nossos terráqueos, por nós que estamos aqui caminhando ainda, faz com que ele permaneça na terra, trazendo mensagens, trazendo amparo, orientando todos nós. E aí é que está a questão da saúde. Porque quando nós fazemos o bem, lembra a mensagem? O amor abarca, acalma, apaga uma multidão de pecados. Nós recebemos aqui na Terra aquilo que efetivamente merecemos, seja de bom, seja de ruim. E isso está a justiça de Deus. A doutrina espírita nos fala que nós estamos na Terra e aqui nós podemos ter as nossas dificuldades. Mesmo Jesus fala, olha, pegue a sua cruz e siga-me. Porque todos nós que estamos no planeta Terra, pelo menos nessa fase, é porque ainda somos muito devedores. E os missionários que vêm aqui, incrivelmente, eles passam pelas mesmas coisas. Quer um exemplo? Chico Xavier. As doenças, as enfermidades que aquele homem carregou, a longevidade dele, tudo que ele trouxe e o que ele fazia. Para quem conhece a obra dele, sabe que era algo maravilhoso. Só a quantidade de livros, mais de 450 livros, agora estão falando quase em 500, com as obras que estão sendo editadas depois da sua morte, já é um trabalho sensacional. E nós sabemos. Problema de coração, problema de visão, todos os tipos de enfermidades que ele teve, que não se escondia de ninguém. Agora, e aí? Como é que um homem bom, um homem que traz um programa de trazer para a pátria do Evangelho o espiritismo redivivo, o cristianismo de redivivo, passar por tudo isso? É porque aqui no planeta Terra, todos nós teremos aflições. Não sou eu que estou falando. Jesus nos falou. Mas que devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu e nós vamos vencer também. Não é no estalo de dedo. Nós sabemos, nós que somos cristãos, sabemos as dificuldades que Jesus passou por aqui, no planeta Terra, inclusive sendo morto no Calvário. Mas o fato é que, quando nós fazemos o bem, quando nós amamos, esse amor vai diminuindo, vai desintegrando, vai reduzindo de uma forma tão grande as nossas obrigações, os nossos débitos,
que aquilo que nós teríamos que passar é reduzido a um mínimo. Nós vamos continuar tendo aflições, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento, mas quando o amor brota, ele apaga, ele diminui, ele torna o fardo leve, como diz Jesus. Nós teremos nossos fardos aqui na terra, mas com Jesus, com amor, esse fardo, que poderia ser pesado e muito difícil, ele se torna leve. Principalmente para o espírita, que sabe que a justiça de Deus é tão grande que ele não permite que ninguém receba aquilo que ele não mereça. E nós, espíritas, também sabemos que as causas das aflições são duas. Ou elas estão em vidas passadas, ou elas estão na própria vida atual. Então, às vezes, a gente está experimentando uma doença. Falar foi porque na vida passada eu fiz isso, foi aquilo. Às vezes, não. Às vezes, nessa vida mesmo, nós adquirimos hábitos não tão saudáveis que podem levar à doença. Mas voltando aqui à questão do amor. O amor, que é essa que aplaca uma multidão de pecados, essa que apaga, essa que cuida, não elimina o espírita da expiação e provas, porque a expiação e a prova, para nós, é um momento de aferição, de verificação do aprendizado que nós tivemos. Lembre-se, expiação é aquilo que nós devemos de vida passadas ou dessa mesmo e que temos que resgatar para o nosso bem, para aprender a lição e para não fazer mais. E provas foi aquilo que nós pedimos lá no nosso planejamento reencarnatório, quando voltamos à Terra. Olha, eu quero ser, vou falar uma profissão das mais difíceis, professor primário, lidar com criança rebelde, ensinar, alfabetizar, trazer. E aqui chega, tudo caminha para ser professora primária e depois é uma carga pesada. Todos conseguem cumprir, se aposentar naquela profissão? Nem todos. No meio do caminho, arruma outra profissão, mas vem outro. Pode ser que as escolas raramente fiquem sem, porque quando alguém deixa aquela missão de alfabetizar a criança, já Deus providencia para que uma outra pessoa venha, ou por missão ou por expiação. Então, aí, quando você faz uma tarefa com amor, fica muito mais leve. A outra profissão que eu acho muito, muito importante para todos nós é o de enfermeiro. Mas médico também é importante. O médico cuida, trata, medica. Mas se não tiver aquele profissional que cuida de você, que te dá o remédio, que te banha, que faz, operacionaliza tudo lá, que minha filha não esteja ouvindo isso para falar que eu estou valorizando mais o enfermeiro, não é isso. Não estou falando que o médico ou mais ou menos do que o enfermeiro, eu estou falando que é uma profissão difícil de exercer, não é tão bem remunerada assim. Às vezes, esse profissional trabalha em 2, 3 hospitais, trabalha 12 por 36, no dia de folga está trabalhando no outro, o dia que você deveria ser o descanso dele, ele vai trabalhar em outro lugar para complementar a renda. E aí, o amor faz toda a diferença. E quem já ficou doente, quem já ficou no hospital, sabe. Um enfermeiro que chega lá, passa a mão na sua cabeça, como é que você está hoje, tudo, que faz aquilo com carinho, você se sente até melhor. O outro que chega lá por obrigação, olha a prancheta, está na hora do Rivotril. Não sei se toma Rivotril no hospital. Está na hora de dar o remédio. Vai lá, tá. Não que esse tem menos valor, mas é que quando se põe o amor, o trabalho fica diferente. O trabalho é realmente reconhecido, é bom, tudo certinho, mas quando tem aquele aditivo, fica todo diferente. Voltando aqui ao professor, a mesma coisa. Eu, como todo mundo, passei pela escola. E quais as professoras que me marcaram? Quais é que ficam na memória? Qual que você não esquece o nome? É aquela que te tratou com amor, com carinho.
E aqui vai uma homenagem à professora Zoraide, à professora Alice, que até hoje estão nas minhas memórias melhores de como professores queridas. Tem outras, mas eu lembrei desses duas agora. E aí, voltando aqui à questão da caridade. Como que a caridade pode influenciar? E o que é caridade? Na questão 886, ela pergunta assim, Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? A resposta é muito clara. Benevolência para com todos, indulgências para imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quando eu fui estudar a tradução dessas palavras, o sinônimo dessas palavras, quase todas são a mesma coisa. Mas a indulgência, de certa forma, vamos colocar, a indulgência é, como um exemplo, é não dar importância para aquilo que o outro fez de grave com você. Então, a indulgência, ela está assim, quase como uma tolerância, né? A outra palavra aqui é indulgência, benevolência, indulgência e perdão. Todas essas palavras têm como raiz a tolerância. A benevolência é um ato de bondade. A indulgência é um ato de tornar alguma coisa de menor importância, vamos fazer o seguinte, de minimizar. Então, se vem lá uma pessoa e te fala uma malcriação, não dê importância para aquilo. E o perdão das ofensas, né? Sobre o perdão, existe uma questão que o Espírito também trata de uma forma diferente. Para nós espíritas, o perdão não é simplesmente um momento de libertar o outro. Para o espírita, o perdão liberta a si mesmo. Então, quando alguém te faz uma ofensa, fala uma inverdade, calunia, traz alguma coisa que te prejudique de alguma forma, uma fofoca maldosa, se você perdoa, você não liberta o outro que falou de você. Talvez ele vai receber, sim, influxos bons que você vai transmitir a chegar através de você, mas principalmente vai libertar você. Então, o perdão faz mais bem, faz melhor efeito para o ofendido do que para o ofensor. E essa é uma grande situação. E aí, o perdão é um ato de caridade. Quantos nós somos ofendidos e às vezes falam, não, eu não perdoo. Eu li em algum lugar que não perdoar é igual uma situação de tomar um remédio e querer que o outro sare. Quem toma o remédio é que é beneficiado do remédio. E aí, comentando essa questão 886, Kardec comenta: o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido da palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Ele, continuando o comentário, ele diz: a caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio
contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela mil atenções, mil amabilidades. Se é pobre, parece que não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lamentável, mais deve respeitar, antes aumentar o seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiro bom procura realçar o interior dos seus próprios olhos, diminuindo as distâncias entre si. E na questão seguinte, a 887, vou ler também, diz o seguinte: aí Kardec pergunta aos espíritos: disse Jesus também, amai-vos mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência de simpatia que une os espíritos? E aí os espíritos respondem para Kardec: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não é isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir o bem por mal. Por esse meio, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. São situações que nos colocam para pensar. Eu gosto de ler de tudo. E certa feita eu li que se o mundo tivesse praticado a lei de Cristo, nós já teríamos alcançado um planeta de regeneração muito maior, porque, olha só, as guerras, quem, se alguém falasse que o cidadão é inimigo porque fala uma outra língua, porque tem um outro país, porque vive dentro da doutrina de Jesus, de Cristo, quem é Cristo não poderia jamais, cristão, jamais poderia jogar uma bomba em ninguém. Um cristão jamais poderia pegar em uma arma, dar um tiro para ferir outra pessoa, porque simplesmente nós teríamos que amar aquele irmão. Então, se nós estivéssemos praticando o cristianismo e o amor que Cristo nos ensinou há 2000 anos, veja bem, Cristo pregou, começou a pregar mais ou menos com 30 anos. Então, se ele nasceu há 2000 anos, 2030. Nós estamos chegando perto de 2000 anos do ensinamento de Jesus. O Divaldo Pereira Franco fala que há um erro aí de 4 ou 5 anos. Ele, numa palestra dele, ele explica, perguntaram para ele se a idade de Jesus, o nascimento dava certo, e ele explicou lá que há uma questão que não era dezembro, mas seria março ou abril, por conta do próprio clima, né? Por conta de um recessionamento que foi feito numa determinada época, e aí se chegou a essa situação. Mas que está próximo. Nós não tínhamos nada escrito, não tinha certidão de nascimento naquele tempo, então não temos como acertar. Mas nós estamos chegando próximo de 2000 anos do ensinamento de Jesus. Ele chegou aqui há 2000 anos, mas começou a nos ensinar um pouco depois. E nós não aprendemos e ainda não colocamos em prática esse ensinamento de amar ao próximo e principalmente de amar o inimigo. Kardec questiona com muita razão: como é que eu posso ter um amor terno por um inimigo, por alguém que me hostiliza, por alguém que fala mal de mim? E aí os espíritos sabiamente nos falam: não é esse amor terno que você tem pelo seu irmão carnal, pelo teu irmão da igreja, pelo irmão da fraternidade. É um amor de não desejar-lhe o mal. É um amor de desejar tudo para ele corra bem, porque talvez ele mude a sua própria situação. Mas voltando aqui à questão da saúde, como é que a saúde tem influência? Eu disse no começo da exposição que a saúde é um bem-estar social. E fazer o bem faz bem. Eu disse também, com base nas palavras de Paulo,
que o amor acalma uma multidão de pecados, apaga uma multidão de pecados. Porque lembre-se, se nós estamos passando as dificuldades aqui, dentro de um planeta de expiação e provas, por conta do erro que nós cometemos, nós temos que pensar duas coisas. Como é que se repara o erro? Corrigindo o que fez errado. E aí tem uma outra lição do Espiritismo também, mas como eu posso achar uma pessoa que eu magoei, se faz para outro. Então, se você fez um mau negócio, enganou uma pessoa lá na vida passada, fez tudo errado, tomou o patrimônio dele indevidamente, nessa vida agora, você divide o seu patrimônio com quem precisa. Lembra que Jesus, aquela história do moço rico que foi falar com Jesus, o que eu preciso para dar o reino dos céus, ama teu pai e tua mãe, pratica os mandamentos, honra a Deus acima de todas as coisas. E aí o moço jovem fala assim, tudo isso eu tenho feito. O que mais que eu preciso fazer? Vá, venda todas as suas coisas, divida aos pobres e siga-me. Esse moço é o Miramês, e nós sabemos que ele, bem depois, veio a seguir a Jesus, veio a dispor de todos os seus bens. Ele estava na Espanha, veio para a América do Sul, vendeu tudo lá e distribuiu todos os pobres aqui naquele começo, quando a nossa América estava desenvolvendo ainda. Vai chegar um momento nosso de fazer isso. Ninguém está falando aqui, faz isso agora, mas você pode já fazer dois tipos de caridade que vai equivaler ao amor. Na verdade, naquela passagem de Paulo sobre o amor, que ele diz: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua própria dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como bronze que soa e um símbolo que retine. Vocês falaram assim, ué, mas isso não é amor? Eu estou lendo uma tradução de uma Bíblia. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse a fé possível até a transportar, a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse amor ou caridade, nada sou. E, e aí vai. Essa mesma passagem é traduzida entre amor em alguns lugares e caridade no outro. O espírita traduz como caridade, mas isso não é exclusividade dele. Existem Bíblias que são traduzidas assim. Porque caridade e amor é a mesma coisa. Caridade e amor significa exatamente o mesmo. Eu ia procurar aqui, mas eu vou falar de cabeça, porque eu já me perdi, eu não sei mais onde eu estou aqui, nos meus roteiros. A questão da caridade. A caridade é só dar esmola, uma cesta básica? Não. Voltando a lembrar o nosso conceito espírita de caridade. Existem dois tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. A caridade material, ela é muito parecida com a filantropia. Ah, mas então alguém dá alguma coisa é caridade? Depende. Porque se as pessoas participam de um programa de governo onde fazer doações para um determinado órgão e usa aquela doação que ele fez para bater imposto de renda, para fazer alguma coisa, isso é importante, muito importante. Só que isso não é caridade, isso é filantropia. A filantropia é o ato de participar de programas sociais do qual você usa os teus recursos disponíveis, aquilo que não tem maior importância. Já a caridade moral é muito diferente. A caridade moral
ela consiste naquilo que está na questão 886, que fala que é a dar importância para o outro. Um exemplo de caridade moral é justamente aquela situação que eu falei, da pessoa que te ofende, faz uma calúnia, magoa, tudo, te prejudica no serviço, na escola, com o relacionamento que você tem, no negócio que você ia fazer. É natural que você fique, num determinado momento, aborrecido com ela. Mas quando você fala assim, tá bom, não deu certo agora, lá em um determinado momento, que siga em paz a pessoa e aquilo que eu perdi. Você está praticando caridade moral. Então, a caridade moral, olha só, o Livro dos Espíritos nos fala que o simples ouvir uma pessoa, uma lamentação, uma queixa, olha só que coisa difícil. Pegar alguém que reclama de tudo da vida, de todo momento, fica 5 minutos perto. Ah, porque hoje está quente, ah, hoje porque está frio, ah, porque está ventando, não está ventando, ah, porque o governo faz isso, o governo faz aquilo, ah, porque olha essa rua como está buracada. Não é fácil, mas você suportar, é a palavra que Paula diz numa das cartas dele, e nós devemos suportar uns aos outros. Suportar uns aos outros é caridade, é amor. Porque, veja bem, como eu disse, ninguém aqui está na Terra, ou bem pouquíssimos são os missionários que estão na Terra por missão, simplesmente para nos exemplificar, nos ensinar, nos trazer orientações. A grande maioria de nós que estamos aqui, nós estamos para aprender, para progredir. E essa é a grande finalidade do sofrimento. E essa é a grande finalidade da doença. Eu anotei aqui que na visão do livro Os Espíritos, deixa eu ver se eu consigo achar agora. Na visão da doutrina espírita, a doença é uma professora. Como assim, professora? Ela está em nosso organismo para nos corrigir e nos ensinar. Corrigir e ensinar. Essa é a finalidade da doença. Porque não teria razão nenhuma, se Deus é um Pai de amor e bondade, nos permitisse sofrer isso. Não está na ideia de Deus fazer com que o homem sofra. Ao contrário, ele quer a nossa salvação. Ele quer que o homem tenha o melhor. Mas a doença, quando ela vem, ela é um despertar. Vamos falar o seguinte: por que algumas pessoas morreram de Covid? Outros ficaram muito mal, eu sou uma delas, peguei também, experimentei. Não é uma simples gripinha, é realmente uma doença pesada e não desencarnaram. Primeiro, porque não estava no momento. Nós sabemos pela doutrina espírita que só desencarna o dia que a pessoa completou, salvo o suicídio espontâneo ou subconsciente, me fugiu o nome agora, indireto, que são aquelas situações que você não quer morrer, mas você se coloca em condições de ser atingido pelo seu comportamento para que isso aconteça. Então, fora essas situações, todos nós saímos lá do mundo espiritual programados para ter o dia certo de voltar. Então, se naquele momento da Covid nós não fomos resgatados ainda, é porque nós temos muita coisa para fazer. E aí, como que algumas pessoas passaram por Covid, conviveram e não pegaram? Porque não precisavam da lição do Covid. O Covid foi um grande professor. Nós mudamos o comportamento. Eu trabalho, o meu método de trabalho mudou completamente. Algumas precauções, algumas coisas, mudou todo. O relacionamento de casa. Teve gente que divorciou, mas teve gente que reforçou muito mais os relacionamentos.
Pais e filhos que não se conheciam passaram a se conhecer. Conversas que eram adiadas por tempo dentro de casa, toda hora, não pôde mais ser adiada, teve que ser realizadas. Por que que Deus permite? Nada é sem razão, tudo tem um motivo de acontecer. Então, uma doença com o Covid, Deus permite porque os flagelos coletivos também estão na programação da evolução humana. Um flagelo coletivo como esse adianta a humanidade em termos de progresso, passos e passos, seja em tratamento de doenças, seja em comunicação, seja em método de trabalho. Eu estou adorando agora, porque eu faço reunião da minha casa, participo de audiências sem ir ao fórum. Então, coisas que o Covid nos trouxe. Então, quando fala assim, o que partiu, partiu porque Deus permitiu, o que não partiu deve pegar a experiência da doença para respeitá-la, e os que não foram sequer contaminados foi porque não precisavam da lição. Não precisavam, porque não havia importância em aprender. E aí, já concluindo para o final, eu vou fazer uma reflexão com vocês sobre a questão da doença, que eu anotei aqui e não consigo falar. Quando a salvação para o espírita não se limita a uma vida eterna, a um plano celestial. Ela representa, antes de tudo, o encontro com a felicidade plena e duradoura e a realização íntima do ser. E, nesse sentido, a saúde, na sua mais ampla acepção, se revela como um componente fundamental desse bem-estar. Se o espírita entende que a salvação é um bem-estar, e a isso é que ela nos conduz, levando ao pensamento seguinte: por que que nós sofremos? Porque nós nascemos simples e ignorantes, vamos passar por todos os estágios que todo mundo passou, inclusive Jesus, de aprendizado. Vivemos nas cavernas, vivemos na Idade Média um pouquinho melhor, estamos vivendo no século XXI um conforto relativo que vai melhorar muito, segundo as notícias que vêm do alto. Já pensou você entrar num scanner e eu fazer leitura de cima e embaixo e falar: olha, o teu problema está no coração, está no rim, está tudo, tem esse monte de fura, faz isso, faz aquilo? Esse aparelho nos é prometido e não vai demorar muito tempo. Quem é da minha idade assistiu Guerra das Estrelas, Perdido no Espaço. Perdido no Espaço, lembra que eu tinha isso lá já e vai se tornar realidade. Aliás, dizem que os Perdidos nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, Perdidos nos Espaços, são revelações de fatos que realmente existiram, aconteceram, revelados aos escritores através de inspiração. Mas então, voltando aqui à minha conclusão, quando falamos de saúde, não referimos apenas à ausência de doenças, mas a um equilíbrio integral do ser humano, físico, mental, emocional e espiritual. E é nesse sentido que encontramos a paz interior, a alegria de viver e a capacidade de amar e ser amado. A caridade, por sua vez, é o alicerce sobre o qual construímos a saúde integral. Ao praticar a caridade, exercitamos o amor ao próximo, a compaixão, a solidariedade, a generosidade. Atos simples, como de um gesto de bondade, uma palavra de conforto, uma ajuda ao necessitado, gera em nós mesmos uma situação de bem-estar e o propósito que transcende o egoísmo que nos conecta com algo maior. Bom, então, se o amor aplaca uma
multidão de pecados, apaga a multidão de pecados. Ele também nos leva a relevar, a diminuir os nossos pecados. E aqui, por pecado espírita, nós entendemos que são os nossos equívocos, né? O pecado, na tradução da palavra, é errar o alvo, e nós erramos muito em outras vidas, e talvez nessas tantas, mas como espírita nós já sabemos que o bom espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. E é isso que nós temos que fazer. E isso não nos vai, talvez, livrar do pecado, da doença, como eu tenho feito, gente, sinceramente, tenho lutado para vencer as imperfeições. Mas eu peguei uma Covid brava, que eu achei que fosse embora, não fui. Então, o que adianta você fazer isso se você não tem o bem? Tem. Acontece que aquilo que podia ser mais grave, muito pior, por exemplo, um acidente de carro. Você é todo do bem, não faz ninguém anda nesse trânsito, vem um maluco e bate em você. Você perde todo o carro, quebra um braço e tal. Você fala assim: onde que eu fui salvo? Onde que há salvação no bem? Onde que há salvação se eu me envolver nesse acidente? O acidente poderia ser muito mais grave. E isso, toda hora, a doutrina espírita vai falar. Se você passa por alguma coisa agora, praticando o bem, se você fosse do mal, se você não fizesse o mal, você teria algo muito mais complexo, muito pior. E aí, convidando todos, agora já encerrando, para refletir sobre o bem, eu gostaria de ler alguma coisa que eu achei. Que diz o seguinte: sabeis se a providência não vos escolheu como um instrumento de suplício? Não, não é essa. Na questão 1013. Do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: por que é que nós passamos tudo isso aqui na Terra? Existe um purgatório, e o purgatório, na linguagem da doutrina evangélica, da doutrina católica, é aquele lugar onde os pecados seriam expiados, né? Kardec, na questão 1013, ele fala o seguinte: que deves entender por purgatório? Dores físicas e morais, o tempo de expiação. E aí a resposta completa: quase sempre é na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga para expiar as nossas faltas. Bom, e se nós estamos aqui é porque ainda temos muito, muito a resolver com Deus. E essa solução virá quando nós efetivamente colocarmos em prática a máxima, fora da caridade nossa salvação, e as palavras de Jesus, que devemos amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Sem essas duas condições, amar a Deus e amar ao próximo, e amar a nós mesmos. Porque quando Jesus disse amai ao próximo como a ti mesmo, ele deu a mesma equivalência, a mesma igualdade. Aí fala, mas vocês espíritas falam que o egoísmo é a causa de todo o mal que tem na Terra. Mas uma coisa é o egoísmo, uma coisa é o autoconhecimento, que também o Espiritismo prega, de que nós somos todos ainda a caminho da perfeição, mas que Deus nos ama muito e que Ele não quer o nosso mal. E que assim, não basta que apenas não façamos o mal, mas que nós devemos fazer
todo o bem que estiver ao nosso alcance. Nós não precisamos sair por aí procurando, eu preciso procurar o bem para fazer o bem. O bem está à porta, está na companheira, o companheiro com quem você vive, o bem está naquele vizinho que está precisando de uma palavra amiga, o bem está no colega de trabalho para fazer uma atividade, o bem está em todo lugar. E quando você perde uma oportunidade de fazer o bem, de certa forma, é o mal que está sobrepondo. Então, meus companheiros e companheiras, obrigado pela atenção e vamos pensar nisso, que o amor apaga uma multidão de pecados e nos ajuda nas nossas expiações e provas que temos na terra, e entre essas expiações e provas está a doença, que é realmente um mal necessário ainda no estágio que vivemos. Mas que tudo isso vai passar, logo não vamos precisar mais passar por isso, porque com certeza, talvez, se nós tivermos direito, na próxima vez que voltarmos à Terra, ele será um planeta não será mais um planeta de expiação e provas, mas um planeta de regeneração, onde as coisas estarão bem melhor para todos nós. Muita paz para todos, obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Lino, por essas orientações maravilhosas, e principalmente que ele falou no último, né? Quando voltarmos aqui, né, Fátima? Já estaremos no mundo de regeneração. Então, gente, vamos trabalhar. Exatamente, isso que eu ia falar. Vamos trabalhar para isso, né, gente? Ó, agora é a hora, né? Muito bem. Então, antes de eu chamar a Fátima para fazer a prece, então, Fátima. Vamos assim para a nossa prece final, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, a Maria, nossa Mãe Santíssima, aos espíritos superiores que tomam conta desta FABEM, essa casa que nos recebe com tanto carinho. Vamos agradecer e vamos também pedir que os nossos anjos da guarda possam nos ajudar a interiorizar a lição de hoje, que fala sobre caridade, e que possamos aprender durante a nossa semana a exercitar a caridade da escuta, a caridade da paciência, caridade do perdão, a caridade do amor ao próximo. Essa caridade mais difícil, mas que não precisamos de nenhum tostão para praticá-la, e que nós possamos, sim, nos esforçar ao máximo para aprendê-la, para praticá-la. Pedimos, Jesus, pelos nossos irmãos que aqui não estão conosco, mas que se encontram nos hospitais, se encontram nos asilos, nos manicômios, nas creches, nas calçadas, nos lares desajustados. Pedimos também aos nossos irmãos desencarnados que sofrem, aos nossos irmãos suicidas, a tantos irmãos em sofrimento. Pedimos, Senhor, por eles também, que nossa Mãe Santíssima envolva cada um com o seu manto. E assim, Senhor, encerramos mais uma tarde de palestra e prosseguimos com a nossa reunião da tarde. Que assim seja.